é a gente ser essa ponte entre o céu e a terra. Isso é quase esotérico, né? Como é que a gente faz essa ligação, né? Materializar, então, nossos sonhos, é materializar, né, aqui na Terra o que a gente é inspirado pelos deuses. É com imensa honra que recebemos o Dr. Egberto Penido, juiz da primeira vara especial de Infância e Juventude de São Paulo. Dr. Penido, vamos abrir o programa falando de poesia. Seu pai, Egberto Penido, é um conceituado poeta. Pois bem, na vida ou pela vida, qual a maior poesia que ele lhe passou? Eu acho que se perguntar para ele, ele vai responder que foi minha mãe. Eu acho também que assim, a maior poesia talvez seja a própria vida, né? Deus está aqui, né? A vida em si, né, doutor? A vida em si. Né? Esse ato criativo, né? Da Sim, vida, sim. né? Eu lembro que teve uma vez que meu pai estava viajando num monomotor sobre a Amazônia e teve uma tempestade muito forte, né? E pensou que realmente o avião ia cair, que ele ia morrer. E depois, quando ele chegou em casa, ele escreveu uma carta. E essa carta foi de uma forma muito tocante, onde ele falava da dificuldade até dele, mesmo sendo poeta, de se comunicar diretamente com o filho. Geralmente a gente tem uma capacidade de se comunicar com o mundo externo, mas com aqueles que estão próximos, geralmente, né? E ele escreveu, essa carta para mim é a poesia que mais me toca. Puxa. E também eu pensando assim, uma característica de meu pai que também me toca, né? De papai, né? Que eu me permito chamar assim, né? É a fidelidade. A fidelidade, como ele consegue ser fiel a si mesmo e passar, e fiel ao outro, alguém que eu posso contar, né? Assim, Lealdade. sim. Muito valor hoje em dia, né? Então, e num de seus livros publicados, No Giro dos Ventos, ele diz: não sei quem sou, talvez apenas um solitário instante. É possível explicar isso, doutor? Pois é, a poesia, ela tem essa função de transitar pelos mistérios, né? Quer dizer, a poesia tem essa comunicação que não é o coloquial. Ela busca, né, trazer o mistério, né? E então traduzir isso, né, explicar isso, né, pela prosa é um desafio, né? Mas eu acho que o que aponta esse verso é a arte de se conhecer a si mesmo. E conhecendo meu pai, né, eu também sei que ele tem uma aproximação muito grande com o oráculo de Delfos, né, que é exatamente conhece-te a ti mesmo. Esse é o grande desafio. Trazer essa consciência, né, trazer essa consciência de você como Pessoa que é, né? Pessoa, com todos os seus feixes de contradições, Sim. né? Suas energias. Que a gente com todos os seus instantes, né? Com todos os seus instantes. E que é o contraponto que ele faz, né? Que a vida, né, tem um fluxo, mas nós somos esse instante. E na hora mesmo, somos nós conosco mesmo, né? Então tem uma solidão nesse momento. Embora a gente já não viva numa era, né, de total, né, que cada um por si é a época do herói. Eu acho que hoje em dia a gente vive uma época muito mais do coletivo, né? Mas tem aquele momento que você avança e é você que toma a decisão. Em relação a você próprio, né? Não tem jeito. Agora, bom, eu já fiquei encantada com algumas coisas que eu li a respeito, algumas poesias dele, né? Mas eu vou em busca de mais, viu? Porque eu vou realmente pesquisá-lo, porque vale a pena. Sou suspeito, mas vale a pena. Agora, por outro lado, sua avó Lúcia Machado de Almeida foi uma renomada escritora infantil, né? Recebeu o prêmio Jabuti e outros mais. Agora, conte para nós, essa sua afinidade com a justiça, ligada às crianças e aos adolescentes, veio lá da raiz? Sim, eu acho que isso acaba contribuindo em muito, não é pouca coisa não, né? Vovó, e não só vovó, quer dizer, vovó particularmente, tinha essa empatia, essa afinidade, esse carinho, esse gosto pela infância, pela adolescência. Né? Os livros dela são destinados, né, quer dizer, com a magia toda para essa área. E ela ia mais, eu lembro que ela ia nas escolas, contando as histórias. Gostava muito de receber as cartas dos alunos. Sim.
ela tinha um mural... Cartas infantis, né? Infantis, né? E respondia. Ela fazia questão de responder todas, assim, pessoalmente. E ela pregava algumas cartas, né, no mural que ela tinha, assim, com desenhos que vinham, da forma de comunicação lúdica que estabelecia, assim. Então tem isso, mas tem também, na minha família tem a Maria Clara Machado, que escreve peças de teatro infantil. Também. Nossa, então está explicado, hein? Está explicado. Doutor, está explicado bem essa sua veia aí para infância e juventude. E a infância, quer dizer, eu fui para... Na verdade, eu fui para a área da infância e juventude por conta do projeto de justiça restaurativa há 5 anos atrás, mas assumi a titularidade da vaga da infância há menos de um ano. Né? E já está fazendo um excelente trabalho, né? Estamos lá, lidando com isso. Agora, pensando que todo o ideal precisa ser movido por alguma dose de poesia, não dá para negar isso, né? É sabido que aqui em São Paulo o senhor coordena um belíssimo projeto chamado Justiça Restaurativa. O que vem a ser a Justiça Restaurativa, doutor Penido? A Justiça Restaurativa ela é um feixe de ações que se colocam em ação para trazer o valor justiça. Né? A proposta dela, através desse feixe de ações, é que se lide com conflitos de uma forma não violenta, né? Que realmente se traga, então, uma consciência para todos aqueles que são afetados por um conflito. Então, a vítima, o ofensor, as pessoas que indiretamente são atingidas, familiares, comunidade, né? Através do diálogo. Né? Sim. Mas com um alto viés de responsabilização. Sim. Então, a justiça restaurativa ela busca colocar, através de uma ordenação, através de uma preparação, a vítima e o ofensor para conversarem entre eles, mas com os apoios que possam estar afetados juntos, né, também, então familiares, um professor, alguém da comunidade, e aqueles que eventualmente possam contribuir para aquela resolução ou transformação do conflito. Sim. Então, na verdade, a justiça restaurativa, você pode falar poeticamente, aproveitando, que é uma arte de encontro. Arte de encontro. É uma arte grande de encontro. E que não é nenhuma justiça light. Tem a mídia muitas vezes fala que a justiça restaurativa é soft, light, mas eu tenho experimentado que é uma das justiças mais heavy. E por que eles dizem que seria light? Passa a impressão que você está passando a mão na cabeça da pessoa, de que você não está trabalhando, quer dizer, porque a gente está inserindo numa cultura... deixando de lado. Assim, contemporizando, sublimando, compreendendo, né? Porque a gente vive nessa cultura, né? Que porque não é fácil conversar com quem nos fez mal, né? Não é nem um pouco fácil. É difícil. Na verdade, dialogar ouvir, é difícil. Comunicar, que é tanto expressar como ouvir, é difícil, mais ouvir até. Agora, quando você tem um machucado, uma ferida, uma ofensa em jogo, se torna ainda mais difícil. Sim. Muitas vezes não só para a vítima, para o ofensor também, mas para todos, mas particularmente vamos focar na vítima. E a justiça restaurativa, ela traz a vítima por cerne da redução do conflito. Ela traz o protagonismo da vítima, porque o nosso sistema tradicional é a relação estabelecida entre Estado e réu. Sim. Né? Onde o Estado visa ouvir testemunha para ouvir o passado, para estabelecer uma culpa para poder punir, com a sensação de que sem punição não vai haver respeito à ordem. A justiça restaurativa convida a vítima para estar no cerne da resolução de conflito. Ela foi diretamente afetada. Ela sabe quais são as necessidades que surgiram a partir de então. Ela que tem a autoridade de dizer o que é melhor para ela. Ela comanda, digamos, sentimentalmente falando. Sim. Seria isso? Sim. E ao passar por esse processo, a gente tem experimentado isso, quer dizer, então não é uma utopia, né? Quer dizer, o grau de empoderamento é muito grande. Sim. Mas para deixar claro também que ninguém vai para um círculo restaurativo, que é esse encontro, né, que a gente chamamos de círculo restaurativo, de uma forma compulsória, que não queira ir. Ah, tá, entendi. Quer dizer, a pessoa se propõe aí. Sim, você tem um processo, a pessoa tem resistências, você tem um processo de sensibilização, explicando qual é o grau de segurança, o que vai ocorrer, né? Mas, e todo mundo, é muito comum a pessoa chega totalmente fechada no círculo restaurativo. O que acontece? A vítima perdoar? Acontece. Não é o objetivo do círculo restaurativo. Tá? Mas a gente tem experimentado muito que isso ocorre. Porque e é muito comum a pessoa chegar no círculo restaurativo, chegar lá, fui mal aí, desculpa, hein? Porque você está tentando se livrar do problema. Então, essa desculpa, né, não tem valor nenhum. Nada. Nenhum.
Agora, no processo, que é primeiro você estabelecer a conexão de quem fez o mal no outro, quem fez, mostrando que ele não é mal, ele fez uma ação que teve consequências. Sim. Né? Então Sim. você também já cria o caminho da Que há justiça diferença, né, doutor? imensa. A diferença entre você fazer o mal diretamente e praticar algo que provocou o mal, né? Sim, e achar que você é o mal. Como é que você julga uma pessoa? O caminho da justiça restaurativa, a gente não segue o caminho do julgamento, é através do diálogo. Se você quer materializar o valor justiça, o pior caminho é através do julgamento. Sim. Né? Você faz através do esclarecimento, da conscientização, Da do conversa, diálogo, da conversa. Entender quais são as causas que te levaram a agir daquela forma. Nós poderíamos entender do esclarecimento. Sim. Poderia ser assim? Sim, jogando luz. Jogando luz. Jogando luz para aquela situação. Que possa, então, entender o que levou aquela pessoa a fazer uma escolha que gerou um dano. Uma escolha que muitas vezes é desastrada para ela. Sim. Porque aquela menina que eventualmente que bate no outro menino na escola passa a ser estigmatizada como uma menina belicosa, daqui a pouco está sendo agressiva, etc. Ela que estava buscando, talvez daquela forma, um contato desastrado. Sim, né? É verdade. Atender uma necessidade de pertencimento a um grupo, fica afastada. Então você joga a luz nessas causas. Nossa, é muito ligado à psicologia. Sim, mas não é tem uma sensibilidade. Tem uma proximidade, mas não é um processo terapêutico também. Você tem um foco também. Ali você não está fazendo uma terapia. É quase que uma conciliação? Sim, é mais ampla. Mais ampla. Então você caminha, é um espaço muito novo, você caminha. Então só me diz, qual a diferença entre a conciliação e a justiça restaurativa? Então, a conciliação, ela tem vários tipos. A conciliação às vezes é um toma lá da cá. Sim. Né? Cedo aqui, cedo lá. No primeiro passo, na justiça restaurativa, você não tem essa lógica binária. Cedo aqui, ganho lá. Tá? Como que a minha necessidade pode atender também a sua necessidade? Tá? Como que eu posso reparar esse mal feito? Tá. Sem excluir... Quer dizer, há responsabilização de fato. Sim, sem dúvida. E muito maior. Quer dizer, você trabalha com uma noção de corresponsabilidade. Muito bom. Não uma responsabilidade individual. Geralmente, focando na infância e focando no conflito escolar. Um conflito que ocorre na escola é de bullying. Quer dizer, você chama um apelido a outra pessoa, a pessoa chega um dia, pega ela na curva, dá um tapa no outro. Sim. Super raro isso reação, acontecer. Né? É quase que uma reação, né? Sim. Agora, então, a pessoa fez uma escolha, ela é responsável. Na justiça restaurativa, você fez uma escolha, pessoas submetidas às mesmas circunstâncias agem de forma diferente. Sim. Mas qual que é a corresponsabilidade também da escola? Não é de hoje que estão ocorrendo problemas de bullying na escola. Não é de hoje que aquela menina está sendo chamada daquele apelido. O que aquela escola fez para impedir isso? Sim. Né? Qual que é a justiça restaurativa joga a luz também nas variáveis institucionais que retroalimentam aquele circuito de violência. É amplo. Sim, então você tem uma amplitude muito maior. Sim. Né? Tanto que a gente trabalha com vários eixos de ações, que é não só uma capacitação de ter facilitadores, que esse encontro ele é facilitado por uma pessoa capacitada em técnicas de comunicação. Mas você também trabalha com capacitações com alunos, professores, por exemplo, para que essas pessoas reverberem aqueles princípios do ciclo restaurativo para o ambiente escolar, para o projeto pedagógico da escola. Porque não adianta corrigir só um pedaço, né? Sim, pois é. Tem que corrigir como um todo. Sim. Todos têm que contribuir. Exatamente. E todos têm a sua cota de responsabilidade. Bom, eu acredito que não há nenhuma resistência, né? Nem por parte de colegas, nem por parte da população a esse projeto. Então, isso sim e não. Assim. Quando ela conhece e vivencia uma prática restaurativa, ou testemunha uma prática restaurativa, a resistência se esvai. Mas existe vários tipos de resistência. A primeira resistência, existe. que assim, eu não quero nem vê-lo na minha frente, é mais ou menos isso. Existe esse tipo de resistência para quem é convidado a participar do ciclo restaurativo, porque é realmente uma coisa inusitada. E existe a resistência do entorno, das pessoas, que, por exemplo, entende que você está ali fazendo uma prática que aumenta a impunidade, que você passa a mão na cabeça da pessoa. Tá. Isso porque a gente convive, a gente está inserido numa cultura de belicosa, de guerra, de medo, que tem toda essa lógica. Violência se combate com violência. Né? Que sem punição não vai haver respeito à ordem, vai ser um caos. Então, se você entra falando, olha, você vai colocar a vítima ofensor para dialogar, isso é brincadeira. Inclusive, aí começa todo movimento. Gente, não é fácil, então. Não é fácil, não é fácil. É assim,
Agora, mas ao mesmo tempo você tem muito apoio. Lógico. Tá? Tanto que esse projeto está ocorrendo no âmbito do Judiciário, porque você tem o apoio da cúpula, Sim, do é TJ, belíssimo o trabalho, assim, belíssimo. o Ministério Público acompanhando, mas você tem. E é bom que tenha essas resistências, também porque nós estamos aprendendo a fazer. Em certo sentido, isso é um resgate de práticas antigas, ancestrais, né? Práticas nativas e também espirituais, né? E também, se a gente analisar na história da humanidade, durante muito mais tempo a gente conviveu com práticas de resolução de conflitos de forma consensuada, que você não otorgava para um terceiro de fora, que tem um monopólio legítimo da força para dizer o que é certo e errado de cima para baixo. Bateu o martelo ali. Que hoje o juiz corporifica isso. Né, mas você sentava todo mundo em roda, né, através de diversas metodologias, bastão de fala, etc. Sim, sim. Né, e vamos entender o que está ocorrendo. E qual que é a parcela de cada um nisso. Nossa. Né, e o que cada um pode fazer para que isso não Muito volte a mais ocorrer. sensato, doutor, muito mais Sim. sensato. Quando a pessoa vê isso, é muito mais eficaz. Lidar com a violência sem ser violento, quer dizer, não, é difícil, certo? Mas você tem um resultado muito mais eficaz em termos de não reincidência, em termos de prevenção e principalmente em termos de empoderamento de todos, de conscientização. Bom, doutor, a conversa está ótima. Nós vamos interromper um pouquinho. Você continue aí. Daqui a pouco estaremos de volta com o doutor Egberto Penido, juiz da Primeira Vara Especial de Infância e Juventude de São Paulo. Até já. Eu acho que esse é um grande desafio, quer dizer, porque a gente encontra muita resistência, mas se persistir, a gente chega lá. Agora, persistir com alegria. Eu acho que a alegria é uma boa companhia. Doutor Egberto Penido, continuemos com a nossa justiça restaurativa. Nós poderíamos dizer, então, que justiça restaurativa é a justiça com direito à palavra? Sim, eu gosto muito dessa definição, sim. Sem dúvida nenhuma. Você traz a expressão do outro, porque na nossa sala de audiência, a manifestação de quem está ali sentado perante o juiz, você não pode dizer que está se expressando através, você está numa representação. Quer dizer, você traz a palavra autêntica de cada um, né? Você traz o diálogo, você traz a comunicação. Dentro, né, sim. Que vem de dentro, de fato, né? Sim, sim. E quanto aos resultados concretos desse projeto? É verdade, eu andei lendo sobre isso, que aqui na capital, 80% dos casos chegam a acordos e 85% são cumpridos? Sim, é verdade, assim, tem variações, né, assim, o maior desafio de implementar a justiça restaurativa é numa megalópole como São Paulo, né, Imagino. Enfim. Agora, cidades próximas que também têm um índice de população muito alto, como São Caetano do Sul, Guarulhos, estão com um índice muito próximo a esse ou superiores a esse. Tá? Realmente, quando o processo é bem conduzido, né, o índice de acordo de plano de ações é altíssimo, envolvendo todos que estão ali no círculo restaurativo. Sim. E maior ainda é o índice de cumprimento desse acordo. Então, esses índices são reais, não só aqui no Brasil, como externamente no mundo. Quais países adotam ou já introduziram a justiça restaurativa em sua legislação? São vários. Inclusive, já tem uma resolução da ONU recomendando, inclusive, os países a implementar a justiça restaurativa. Então, você tem a justiça restaurativa desde aqueles países que chamamos de primeiro mundo até das mais diversas culturas, etc. Você tem na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, na Irlanda, nos Estados Unidos, como você tem na Colômbia, no Brasil, na Argentina, no Chile. Puxa. Então, hoje em dia, já tem com formatos diferentes. Porque Sim. Um dos princípios da justiça restaurativa é que você não chega como uma receita de bolo. Tá. Porque as pessoas são diferentes, Sim, as culturas são diferentes. Então você tem que respeitar isso e resgatar a cultura do seu local. E é impressionante, mas todas as culturas você tem essas práticas consensuadas, essas práticas baseadas no diálogo, com respostas eficazes. Sim. E é sucesso no mundo inteiro, então? Sim. Todos os programas que eu conheço assim, são muito positivos, né? Mas também ainda é um contramovimento.
a justiça restaurativa ainda é um barco quebra-gelo, né? Sim. Você ainda tá, e é natural que movimentos desses novos e inovadores e assim encontra resistência, encontra fluxo, Porque é o novo, né? Sim. O novo Sim. sempre encontra uma resistência. Que coisa magnífica, viu? Eu estou, assim, encantada com tudo isso. Pois é, mas vamos agora um pouquinho de volta aos bastidores, né? E a ilha de intelectualidade que é a sua família, doutor. Que, na verdade, não para, né? É um intelectual, à medida que eu vou pesquisando, é um intelectual atrás do outro que aparece ali para mim. E o seu tio-avô, Pedro Nava, sem palavras, né? Uma maravilha. Um outro tio-avô, Cristiano Machado, que, aliás, foi governador de Minas e concorreu à presidência da República com Getúlio Vargas. Interessante que surgiu com ele um neologismo, né? O cristianizar. O senhor pode nos explicar o que quer dizer cristianizar? É assim, porque na campanha de Cristiano Machado, então, ele tinha todas as condições de sair vencedor daquela eleição, só que houve uma traição do partido, né? Então, vários acabaram migrando para Getúlio Vargas, né? Assim, Os traidores, né? Teve vários pactos políticos ali, de última hora, inclusive, e então houve essa reversão, havia uma forte tendência para ele ganhar e no final acabou ele perdendo. Então, a partir desse momento, por conta de que esse movimento foi tão nítido, Sim. que esse processo passou a se chamar, né, da cristianização, né, assim. Agora, por outro lado também, que é interessante ver que depois que terminou a eleição, que é essa grandeza, né, dos grandes homens mesmo, né, assim. Getúlio chamou o Cristiano Machado para ser embaixador no Vaticano e Cristiano aceitou, né? Quer dizer, então você tem opositores, quer dizer, realmente Getúlio também é um grande homem, enfim. Sim, são pensamentos diversos, né? Quer dizer, cada um com o seu pensamento, na verdade, com a sua teoria, né? Mas acho que lá no fundo tudo se encontra, né? Sim. Mas eu vou além, viu? Doutor, não vou parar por aí. Qual a sensação de ser sobrinho-neto do grande poeta Guilherme de Almeida? Guilherme, particularmente para São Paulo, tem um imenso significado, né? Também. Quer dizer, por conta criou a bandeira, né, o brasão, e isso é muito presente, né? Então, é muito gratificante, não é, doutor? Tem essa gratificação e tem esse compromisso, né, de você ter de honrar, né, essa estirpe, né, assim, quer dizer, então, honrar no sentido, assim, não no sentido de honrar, né, A sua responsabilidade é imensa, não é? Sim, acho que os ancestrais, né, tem que honrar, se inspirar, pedir muita inspiração. É verdade. Perseverança. Vale a pena estar colado nela? Sem dúvida. Assim, não tem. Eu acho que esse é um grande desafio, quer dizer, porque a gente encontra muita resistência, mas se persistir, a gente chega lá. Agora, persistir com alegria. Eu acho que a alegria é uma boa companhia. Para terminar, doutor Egberto de Almeida Penido, o que é ser um poeta realista? É uma boa pergunta. Complicado. Sim. Mas eu acho que é isso, a gente está olhando para as estrelas, se inspirando nela, mas com o pé no chão, né? Assim, a gente ser essa ponte entre o céu e a terra. Isso é quase esotérico, né? Como é que a gente faz essa ligação, né? Materializar, então, nossos sonhos, materializar, né, aqui na terra o que a gente é inspirado pelos deuses. Né? É uma definição poética. Sim. Não dá para negar, né? Doutor Egberto Penido, foi uma honra tê-lo aqui no programa. O senhor promete que voltará o ano que vem para contar um pouquinho de cada um desses inesquecíveis intelectuais da sua família, tá bom? Tá bom. Foi um prazer tê-lo aqui. Tá bom, obrigado também, muito obrigado para mim. É um prazer. Eu acho que essa entrevista assim foi uma delícia, assim, realmente assim as perguntas, né, fazer essa mistura da arte, da poesia com a justiça, para mim é um privilégio. Ela só teve um defeito. Teve que ser encerrada. Bom, te espero semana que vem, hein? Até lá.